Em 1876, às vésperas de um confronto com as tropas americanas, Touro Sentado dançou às margens do rio Little Big Horn durante 36 horas sem parar. O chefe Lakota fez 50 cortes sacrificiais em cada braço em um ritual sagrado. Durante esse transe, ele teve uma visão de soldados americanos caindo do céu como gafanhotos, um presságio que interpretou como a derrota iminente das forças americanas. Explore conosco a saga deste líder Lakota, cuja bravura e espírito indomável o tornam uma figura inesquecível na história americana. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. Como Touro Sentado se tornou um guerreiro destemido. Nascido em 1831, em terras que hoje conhecemos como South Dakota ou Montana, Touro Sentado, então chamado de Jumping Badger, não parecia destinado à vida de um guerreiro. Seu pai, Jumping Bull, até o apelidou de Slow, lento, por seu comportamento tranquilo. Mas, à medida que crescia, o jovem Teton Dakota começou a revelar sua verdadeira natureza. Aos 10 anos, ele demonstrou bravura ao abater um bisão americano pela primeira vez. Aos 14, mostrou sua coragem ao derrubar um guerreiro Crow de seu cavalo. Impressionado com a força e a coragem do filho, seu pai decidiu renomeá-lo para Tatanka Iyotake, ou Touro Sentado. O bisão americano, visto por muitos nativos americanos como uma criatura destemida, forte e teimosa, parecia ser o espírito que Touro Sentado incorporava. Em pouco tempo, Touro Sentado se juntou à sociedade guerreira Strong Heart e se tornou membro dos Silent Eaters, um grupo dedicado ao bem-estar da tribo. Em 1857, ele foi nomeado chefe de guerra e ganhou reconhecimento como um homem santo. Porém, Touro Sentado e seu povo logo se viram diante de um novo e formidável desafio. Colonos brancos começaram a se estabelecer no oeste, entrando em conflito com as tribos indígenas. A vida de Touro Sentado estava prestes a mudar drasticamente. As promessas quebradas do Tratado de Fort Laramie. Em 1863, Touro Sentado enfrentou as tropas americanas pela primeira vez. Naquela época, o exército dos Estados Unidos estava em conflito com outro grupo indígena, que se rebelou quando os agentes federais retiveram itens essenciais em sua reserva. Ao testemunhar tal traição, Touro Sentado fez um juramento solene de nunca assinar um tratado que confinaria seu povo a uma reserva. Touro Sentado estava ciente de que sua postura firme e sua resistência contínua ao governo dos Estados Unidos poderiam trazer dificuldades futuras. No entanto, ele se manteve inabalável em suas convicções. Os brancos podem me pegar por último, mas eu vou me divertir até então, proclamou o valente guerreiro. Com um olhar desconfiado, Touro Sentado observou os líderes das grandes planícies, negociando tratados com o governo dos Estados Unidos. Embora muitos líderes tenham concordado com o Tratado de Fort Laramie, de 1868, que estabeleceu a Grande Reserva Sioux e prometeu terras adicionais aos Sioux em locais como Nebraska e Wyoming, Touro Sentado se recusou categoricamente a assinar. Quero que todos saibam que não pretendo vender nenhuma parte do meu país, disse Touro Sentado. Nem vou permitir que os brancos cortem nossa madeira ao longo dos rios. A postura firme e inabalável de Touro Sentado conquistou a admiração de muitos, elevando-o ao inédito posto de líder supremo dos Lakota Sioux. Como líder, ele guiava com leveza os diversos bandos autônomos do povo Lakota Sioux que viviam nas grandes planícies. Sua sabedoria logo se revelou profética.
Em 1874, ouro foi descoberto nas Black Hills, um local sagrado dentro da Grande Reserva Sioux. O governo dos Estados Unidos, sem hesitação, quebrou as promessas feitas no Tratado de Fort Laramie, insistindo que os nativos americanos abandonassem suas terras. Mas Touro Sentado não cedeu. Ao invés disso, ele se preparou para o confronto, pronto para defender seu povo e suas terras. Como Touro Sentado, enfrentou o exército dos Estados Unidos. Com as tensões entre as forças americanas e o povo de Touro Sentado crescendo rapidamente, o líder Lakota buscou orientação espiritual. No início de junho de 1876, Touro Sentado iniciou uma cerimônia de dança do sol. Durante a cerimônia, Touro Sentado dançou sem parar por 36 horas. Ele fez 50 cortes sacrificiais em cada braço, e enquanto o sangue escorria, ele entrou em um estado de transe, onde teve uma visão clara de vitória. Ao despertar, Touro Sentado compartilhou sua visão. Soldados americanos caindo sobre um acampamento nativo americano como gafanhotos do céu. Na visão, os soldados estavam de cabeça para baixo, alguns até perdendo seus chapéus. Ele interpretou isso como um sinal. Em breve, o povo Lakota e seus aliados triunfariam sobre as forças americanas, e de fato, apenas algumas semanas depois eles conseguiram. Os guerreiros nativos americanos saíram vitoriosos na Batalha de Rosebud, derrotando o general George Crook, e obtiveram uma vitória ainda maior na subsequente Batalha de Little Big Horn. Nesta batalha, 3.000 guerreiros enfrentaram o general George Custer e sua tropa, resultando em uma vitória significativa para os guerreiros nativos americanos. Eles derrotaram todos os homens no campo, incluindo Custer. Enquanto os guerreiros de Touro Sentado enfrentavam as tropas americanas na batalha, o líder protegia as mulheres e crianças tribais, mantendo-as a salvo. Porém, essa vitória foi de curta duração. A derrota de Custer, conhecida poeticamente como a última resistência de Custer, chocou e enfureceu o governo americano. Em resposta, mais soldados americanos foram enviados para o oeste com vingança em suas mentes. A morte e o legado de Touro Sentado. Os últimos anos de vida de Touro Sentado foram marcados por desafios. Com as forças americanas se aproximando, ele levou seu povo para o Canadá em 1877, buscando segurança. Lá, ele viveu no exílio por cerca de 4 anos. No entanto, com o passar do tempo, ele percebeu que seu povo estava sofrendo com a escassez de alimentos. Movido pelo desejo de aliviar o sofrimento de seu povo, Touro Sentado se rendeu ao exército americano em 1881. Em troca, ele conseguiu anistia para sua tribo, mas foi obrigado a passar 2 anos na prisão em Fort Randall, em Dakota do Sul. Após cumprir sua pena, ele foi transferido para a reserva de Standing Rock. Embora Touro Sentado sempre tivesse resistido à ideia de viver em uma reserva, ele ocasionalmente tinha permissão para viajar para fora de sua nova casa. Nesse ponto, ele se tornou uma espécie de celebridade, muitas vezes visto mais como uma curiosidade do que uma ameaça ativa ao governo americano. Porém, Touro Sentado encontrou maneiras de resistir à assimilação. Ele frequentemente usava trajes tradicionais e continuava a falar sua língua nativa, que às vezes usava para insultar os americanos brancos sem que eles percebessem. Em 1883, Touro Sentado foi convidado para ser um palestrante na cerimônia de abertura da Northern Pacific Railroad. Ele deveria fazer um discurso caloroso de boas-vindas ao público, que era majoritariamente branco. Mas Touro Sentado surpreendeu a todos ao dizer em sua língua nativa:
Eu odeio todos os brancos. Vocês são ladrões e mentirosos. Vocês tiraram nossa terra e nos tornaram párias. Como seu tradutor leu o discurso aprovado e não o real, o público pensou que o chefe estava elogiando-os e irrompeu em aplausos. Além de cerimônias e eventos, Touro Sentado também fez aparições no Wild West Show de Buffalo Bill Cody, em 1885. Até então, ele havia estabelecido uma amizade improvável com Buffalo Bill. Apesar de ele ser um veterano do Exército dos Estados Unidos, o chefe também se tornou amigo da famosa atiradora Annie Oakley, a quem ele carinhosamente chamava de Little Sure Shot. Embora Touro Sentado visse o trabalho como uma maneira fácil de ganhar dinheiro, especialmente porque muitos estavam dispostos a pagar a ele extra por seu autógrafo, ele às vezes sofria abusos das multidões. Ele voltou para casa de vez aos 54 anos. A tenda é um lugar melhor para o homem vermelho, disse ele. Assim, a paz sempre pareceu iludir Touro Sentado. E, infelizmente, sua morte não seria diferente. À medida que o movimento Ghost Dance, dança fantasma, que afirmava que os membros tribais mortos voltariam à vida e que todas as pessoas brancas desapareceriam, varria a reserva Standing Rock. A polícia indígena temia que Touro Sentado desse seu apoio. Nas primeiras horas da manhã de 15 de dezembro de 1890, a polícia indígena tentou prender Touro Sentado por seu suposto envolvimento no movimento, mas ele resistiu. Mesmo sendo 6 da manhã, uma multidão logo se reuniu na cena caótica na reserva. Em pouco tempo, alguém disparou um tiro em um dos oficiais. Em resposta, a polícia atirou em Touro Sentado, que morreu instantaneamente. A notícia da morte de Touro Sentado nas mãos da polícia deixou muitos devastados. Annie Oakley comentou amargamente que se Touro Sentado fosse um homem branco, alguém teria sido condenado à forca por seu assassinato. Mais de um século depois, o legado do chefe continua vivo. Em 2021, seu bisneto Ernie Lapointe foi identificado por meio de DNA. Mas mesmo antes da confirmação, Lapointe fez de sua vida uma missão para contar a história de seu ancestral. Graças a ele e a outros escritores indígenas, Touro Sentado ainda é lembrado como um dos líderes nativos americanos mais reverenciados de todos os tempos.